Olá pessoal, a gente está começando mais um podcast Marajó, onde a gente conversa sobre os principais assuntos da nossa região, também trazendo pessoas que acabam aportando, trazendo novas oportunidades. E a ideia do nosso bate-papo hoje, com a equipe do Projeto Centelha que está aqui no Marajó, com a minha amiga Larice Lauton do Sebrae, é justamente falar um pouquinho sobre empreendedorismo, sobre trazer essa nova visão aqui para a região, ajudando também a nossa população que tanto precisa ter esse olhar, ter essa ajuda para ter esse start em si começar a investir, a empreender e assim melhorar os nossos indicativos e ajudar também a nossa população que tanto precisa. Davidson, a gente está hoje no lançamento do Projeto Centelha. Eu queria que você explicasse, hoje a gente tem mais tempo para falar o que é o Projeto Centelha, qual que é o objetivo dele. Ok, Marlon, muito obrigado pelo espaço, né? Ficar muito feliz enquanto FAPESP, enquanto governo do estado, SECTET, de ter esse espaço para poder falar para o Marajó e para a internet inteira, né? Que agora a gente consegue acessar, alcançar todo mundo, alcançar o Brasil inteiro e o mundo também, né? Então, assim, o Programa Centelha é uma iniciativa federal, né, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, já tem algum tempo, e no Pará ele é executado pelo governo do estado, aqui representado pela FAPESPA, né, que é o órgão líder desse programa no estado do Pará, em parceria com a Fundação Guamá, que é a nossa co-executora. O Programa Centelha, ele visa desenvolver novas ideias inovadoras, com produto, geração de produto, melhoria de um processo, e aí a gente vem para tentar resolver um problema do empreendedorismo, que é o start inicial, né? Então, como o próprio nome diz, centelha. O programa Centelha vem do significado de uma faísca, né? Então, o fogo começa com uma faísca. Então, a gente quer acender esse fogo com essa oportunidade do programa Centelha. E aí, resumidamente, o que o programa oferece? Capacitação, treinamento, né? Passa-se por um processo de seleção para receber no final um aporte de até R$60 mil por projeto, né? E cada um desses projetos, dependendo do seu desenho, dependendo da sua organização, pode depois já receber adicionalmente até R$26 mil a mais para ser implementado em bolsas de desenvolvimento tecnológico. Isso já é um diferencial do Centelha aqui no Pará. Então, a proposta é que você que tem uma ideia inovadora, que tenha algo ali preso na cabeça ou desenhado no papel, que possa trazer, que possa se inscrever no site do Programa Centelha, assistir às capacitações e estruturar da melhor forma possível a sua ideia e colocar ela para concorrer com as outras ideias no Pará para tentar conseguir esse apoio inicial. Entendi. Para você que está me escutando nas plataformas de áudio, na descrição tem o link do site e também no YouTube, para você que está nos assistindo, na descrição e aqui na tela também a nossa equipe já está colocando o endereço para você já dar uma olhada e aproveitar, já verificar se de repente você se encaixa nesse programa. Larice Lauton, qual que é o papel do Sebrae nesse trabalho aqui junto com esse programa tão importante? Olá a todos os ouvintes, telespectadores. O papel do Sebrae é principalmente apoiar a iniciativa. O Sebrae ele está totalmente dentro dessa missão de fomentar o empreendedorismo, muitas vezes de forma conjunta e muitas vezes de forma paralela. Então, nós estamos aqui com a equipe do governo do estado, pessoal da FAPESPA, dando apoio ao programa Centelha, que é do governo federal, porém é operacionalizado pelo governo do estado através da FAPESPA. Então, como nós também trabalhamos com empreendedorismo, nós estamos sugerindo alguns atores, alguns players locais, por exemplo, IFPA, UFPA, a Escola Técnica, alguns empreendimentos que a gente vê que tem um perfil bastante avançado para submeter propostas, como um dos clientes que a gente teve uma reunião hoje, durante a manhã. Então, assim, como o Sebrae atua de forma local, de forma regional, em contato direto com esse público-alvo, nós estamos dando esse apoio no direcionamento, né, de público-alvo e também demos bastante apoio em relação à organização do evento. E o Sebrae também está de portas abertas, também se propõe a contribuir com a capacitação das pessoas que queiram submeter propostas. Nós temos um canal direto com a equipe que veio fazer o evento de lançamento dos programas Centelha Startup Pará. Então, nós
Podemos também ajudar a tirar dúvidas. A equipe vai voltar para Belém, mas o Sebrae continua aqui, nós continuaremos dando esse apoio. Então, quem quiser submeter propostas, quem tiver dúvidas, pode nos procurar que a gente vai fazer esse link. Entendi. O programa Centelha em si, ele de fato pode auxiliar o Marajó nesse desenvolvimento que a gente tanto precisa? Obrigado pela oportunidade, né? Com certeza, a gente tem visitado outras regiões do estado do Pará, não só o Marajó, né? Vocês sabem que nosso estado é continental, mas aqui na região do Marajó a gente encontra uma situação bem ímpar, né? Que muitas das vezes vocês se sentem um pouco afastados da cidade, apesar de que Belém não fica tão distante daqui. Então, com certeza é uma oportunidade, o Projeto Centelha vem trazer uma oportunidade para todo o estado do Pará e o Marajó, né? A gente até estava comentando ontem durante o lançamento aqui na região que de manhã, quando nós chegamos aqui, a gente não tinha nenhuma proposta submetida. E aí eu acessei o sistema e cheguei lá, poxa, tem uma ideia que começou a ser submetida. Então, ou seja, já chegou, o programa Centelha já chegou aqui, né? Então, a gente quer justamente que eles consigam submeter a sua proposta. Ainda está em rascunho a proposta, mas com certeza isso já é o início, é o Centelha, né? É onde começa. E a partir daí vai virar uma ideia e a gente espera, assim, com grande expectativa mesmo, né, que isso vire projetos que realmente modifiquem a região, né, porque criem um ecossistema que a gente chama, né, todo um ambiente de inovação na região. Isso é o início, né, o governo do estado do Pará está com uma série de ações, né, não só executadas pela FAPESP, mas também pela Sectet, com o programa Startup Pará também com diversas ações, com diversos editais lançados, que com certeza podem vir sim a trazer grande contribuição para essa região aqui do Marajó. Entendi. Davidson, dentro do Centelha, o segmento em si que você acredita que poderia ser muito explorado aqui no Marajó. E os outros segmentos? Eu estava vendo que tem vários nichos que podem se entrar. Então, de que forma o Centelha pode ajudar alguém? Olha, no próprio edital, acho que, se eu não me engano, a gente tem mais de 20 linhas de submissão de proposta, né? De enquadramento da proposta. Mas aqui, o que a gente tem de muito forte? Claro, eu acredito que vocês podem falar até muito melhor do que eu, mas vamos lá para uma visão de fora, né? Turismo, gastronomia, economia criativa, bioeconomia, agricultura, o agro, na verdade, né? Ali dentro. Todos esses pontos eu já visualizo daqui. Com poucos momentos aqui, em breves, eu já consigo enxergar que esses são pontos que podem ser desenvolvidos e podem se tornar propostas claramente. Jornalismo, notícias, mídias sociais, uma série de outras linhas que a gente já conseguiu identificar aqui apenas em 2 dias aqui, caminhando pela cidade e conversando com as pessoas. Mas assim, como o programa Centelha ele visa dar esse impulso inicial para as ideias inovadoras, a gente também usa meio aquela frase com vocês, nos surpreendam. Então, dentro dos nichos que vocês encontrarem, das linhas de atuação que vocês encontrarem no edital, nos surpreendam com ideias, nos surpreendam com propostas. Essa é o grande boom do Centelha. É você ver uma ideia, nossa, eu nunca pensei nisso. Entendi. O avaliador olhar para aquela proposta e falar assim, nossa, eu nunca imaginei que pudessem fazer um produto com essa matriz. Isso aqui é um negócio diferenciado. Então, o programa Centelha visa essa surpresa, né? A gente quer ser surpreendido com essas propostas. Entendi. Quando a gente fala de tecnologia, de inovação, parece que a gente distancia de uma realidade daqui, né? Só que, na verdade, não é isso. Pelo menos foi o que eu percebi ontem na apresentação de vocês, que, na verdade, a inovação pode ser pegar algo que é comum, que talvez seja até rotineiro, mas dá uma nova repaginada, trazer uma nova ideia, não é isso? Com certeza. Então, a inovação, ela não é somente isso aqui, né? Trazer um celular novo, com uma função nova, alguma coisa totalmente tecnológica que está presa na indústria. Não, a inovação, ela está na criatividade. Eu acho que a Larissa também pode complementar aqui um pouco desse tema. Larissa. Mas a inovação, ela está na criatividade, né? Então, não é somente gerar um produto. É o que a gente fala normalmente, né? Que não é somente o produto tangível, que é o que a gente pode pegar, mas é o também intangível, aquilo que a gente não consegue pegar. Então, processos, né? Então, há vários exemplos. Eu assisti a última oficina de treinamento, acho que foi Itaituba, não foi, Renato? E a articuladora da Fundação Guamá, ela deu um exemplo de inovação. Sabe quando a gente viaja de avião, que é feito um checklist, portas fechadas, combustível ok, portas em automático, Então isso foi uma inovação trazida para
para a aviação, que foi observada na medicina anteriormente, numa cirurgia. É um caminho desses dois, ou da medicina para aviação ou da aviação para medicina, eu não estou lembrado. Mas isso é um exemplo de que processos também podem ser inovadores. Então, se a gente observa alguma coisa sendo feita de uma maneira hoje e acha, nossa, se eu mudar a ordem dessas ações, será que isso aqui vai melhorar? Então, isso é um exemplo básico, né? Claro que a gente precisa avançar bem na construção dessa proposta, mas... Larissa. Eu, na verdade, queria fazer uma cola aqui. Se não puder, aí vocês editem. Os meninos estavam falando comigo, agora na hora do almoço, a respeito de uma ideia bastante inovadora, pelo menos do meu ponto de vista, que foi a respeito de uma pessoa que trabalha com pratos gastronômicos feitos com a planta Vitória Régia. Quando eles falaram assim, olha, essa pessoa faz tudo com Vitória Régia, com a planta Vitória Régia, eu achava que era artesanato, porque é o que geralmente a gente vê, né? Com as folhas da palmeira e tudo. Mas não, é gastronomia. São pratos, são realmente coisas que a gente come feito com a planta Vitória Régia. Então, imagine, do jeito que a Amazônia vendida, assim, entre aspas, né, a imagem da Amazônia, tanto para o Brasil quanto para o mundo, imagina o impacto de mercado que tem você falar que foi elaborado um prato, uma experiência gastronômica feita com uma planta tipicamente amazônica. Então, da mesma forma como existe podem existir com várias plantas que a gente tem, que são endêmicas daqui da região, e assim como esse exemplo, a gente pode aplicar também para outras áreas. O Marajó é extremamente rico em fauna, em flora, a gente tem um grande potencial para ser trabalhado, que eu vejo que o nosso diferencial aqui realmente é relacionado à bioeconomia. Então, tem muita coisa que dá para a gente fazer, tem muita coisa que a gente vê o pessoal iniciando e que precisa desse fomento. Então, igual o Renato estava falando, antes do evento finalizar, a gente já tinha a proposta já começando a ser submetida. Então, isso dá uma ideia do potencial que a gente tem para a gente trabalhar bastante e fomentar ideias ótimas, maravilhosas que a gente sabe que existem aqui no Marajó. Entendi. Renato, bora lá, complementa aí dessa pergunta que tá rendendo. É muita coisa, né? O Marajó é rico, né? É uma pergunta excelente, né? A gente fala em floresta, né? E a possibilidade, né? Claro que isso que ela comentou sobre a gastronomia é excelente. Você que é ribeirinho, né? Eu tô olhando agora diretamente nos seus olhos. Então você que tá ribeirinho vai saber o que eu tô falando agora. Belém e região, acredito que só conhece o açaí e a abacaba. Mas eu sei que você aí na sua casa conhece muitas outras plantas, frutos que são consumidos que ninguém, absolutamente ninguém no estado conhece. Eu viajo pelo interior, né? Minha família é do interior, a minha esposa, então eu já conheci outras variedades de açaí, né? De caroços semelhantes ao açaí, semelhante à abacaba, que tem um potencial de ser extraído também o fruto, ser extraído a polpa, ser trazido uma nova realidade gastronômica, ser trazido também uma nova realidade de produtos artesanais, ser trazido uma nova realidade de tanta coisa que tem para se explorar na natureza que a gente não sabe nem por onde começar. Às vezes tem algo que você faz na casa, às vezes tem algo que a pessoa faz na casa, utiliza alguma coisa corriqueira no dia a dia, que para ela aquilo ali é comum, mas para o mundo aquilo ali é total e completamente desconhecido. E vindo para cá, né, eu e o Davidson, a gente realmente já vimos outras coisas que a gente não conhecia. A gente também, como ele bem comentou, a gente também está em outras regiões, então outras regiões já nos surpreenderam com outros produtos que você não fazia a menor ideia que existia, que já estava sendo feito. Então, nos surpreendam, né? Usem o que tem disponível na natureza, que a gente acha que é utilizado de uma forma, às vezes a pessoa já descobriu uma forma diferente e tá lá guardado na cabeça e não transforma em um produto achando que não vai dar certo. Mas está aqui a Larissa para dizer, ela é uma parceira aqui na região, ela com certeza vai estar dando a instrução para transformar esse produto de uma ideia amadora em um negócio realmente de sucesso, não? Promissor. A gente tem coisas muito promissoras na natureza, né? No dia a dia. Então, claro, aqui a gente fala muito da natureza, porque as ideias inovadoras não são só tecnologias espaciais que vão levar o homem à Lua,
muitas das vezes são tecnologias simples que vão resolver problemas locais, coisas pontuais, e que com certeza muda a estrutura. O IFPA tem formado vários técnicos e programadores aqui, entrando agora um pouquinho para essa parte de tecnologia. Dentro do Centelha tem espaço para essa juventude que gosta muito de nos acompanhar no YouTube, que eu estava dando uma olhada nos nossos indicadores, lá o nosso público é muito jovem, e a nossa ideia é justamente despertar nesse jovem a resolver alguma coisa daqui. Eu estava conversando com um jovem agora há pouco, eu estava falando para ele, a gente passou perto do terminal hidroviário ali, que está em reforma, e tem um pessoal lá. Então tem dezenas de pessoas esperando a hora em que o barco vai passar de Macapá para pegar um barco. Já pensou um jovem criar um aplicativo que ele tivesse lá o mapeamento da hora em que o barco ia passar? Já seria uma ideia inovadora que ajudaria as pessoas a não ficarem tanto tempo lá esperando, ajudaria as empresas de navegação, abre espaço publicitário, uma série de coisas. Dentro do Centelha tem espaço para ideias como essa? Absolutamente tem, né? A gente fala muito na questão do saber cultural, mas também tem muito espaço para essas tecnologias, né? Inclusive a gente já tem aplicativos que estão sendo geridos, né, justamente para resolver esse problema de barcos, mas muitas das vezes são de empresas que não são daqui da região, não conhecem a característica da região. E eu trabalho na área da bioinformática, né, então sou bioinformata, então essa área de programação, computação, aplicativo também eu acho muito interessante, né? Então, quando eu vejo alguém dizer assim, poxa, eu acho que é possível criar um aplicativo para cá, mas por que só dos barcos? Será que a gente não pode criar mais alguma coisa junto com aquele barco? Será que a gente não consegue fazer, digamos, um mototáxi de barco? Aqui tem um Rabeta Táxi. O Rabeta Táxi. Tem, que é para atravessar aí. Tá vendo? Eu não sabia. Você consegue, por exemplo, ali a gente tem uma foto ali do outro lado, né? Aí ali entra um rio. A gente vai até colocar uma imagem ilustrativa e a gente tem essa imagem de drone. E aí nessa margem, que é o Furo de Breves, o pessoal vem estudar e trabalhar em breves. Então nem sempre eles têm capacidade ou embarcação. Aí eles já têm as pessoas que ficam na esquina de uma rua aqui chamada Magalhães Barata, que eles têm pelo menos lá umas 5 ou 7 Rabeta Táxi, que aí tu chama para atravessar. Certo, tá vendo? Então eu tô dizendo, não só o barco que vem para atravessar longas distâncias, mas às vezes o barco que está aqui, porque você for parar para pensar, né, a gente estava até comentando, né, eu particularmente, a primeira vez que eu viajei uma viagem tão longa de barco, até comentei com o Davidson, nossa, eles traziam de tudo lá dentro. Então, tinha a carga dele, tinha pessoas, inclusive estava até transportando uma urna funerária para cá. Por quê? Porque é a característica da região, entendeu? Então, a necessidade de movimentação, de fazer um aplicativo, você pode, no começo pode haver até uma certa resistência, como sempre existe, às vezes a inovação sempre traz a resistência, mas depois que as pessoas percebem o quanto aquilo muda a realidade delas, é muito fácil de aceitar. Você mesmo tá colocando seu podcast, você sabe como é, né? Talvez no começo tenha sido um pouco devagar, mas a partir do momento que a coisa vai pegando corpo, as pessoas vão vendo a importância, fica muito mais fácil de divulgar, né? E tem uma coisa com relação a isso que é muito importante a gente entender de onde que vem a solução, né? Porque muitas das vezes a gente acaba esperando, a gente tem um problema na nossa cidade, na nossa região, e a gente acaba esperando com que uma companhia gigantesca apresente uma solução pra gente, né? E sendo que quem vive essa realidade? Quem é que está ali todo dia? Quem é que conhece de fato o problema? É que é a sociedade que está vivendo. Então vamos usar o exemplo de Breves. Quem conhece a realidade de Breves é quem mora aqui. Sim. Então quem tem que propor as soluções para Breves é quem mora em Breves, em Melgaço, em Portel, em Moaná, em Afuá, em todas as cidades do Marajó. Então vocês que moram aqui no Marajó é que tem que desenvolver essas propostas, sugerir soluções, apresentar, seja via aplicativo, seja via processo. As ideias inovadoras têm que partir de vocês. Então, o Programa Centelha é uma oportunidade de a gente dar visibilidade e aporte financeiro para que essas ideias saiam do Marajó para resolver problemas do Marajó. Quem sabe a gente não tem uma realidade semelhante em outra região do Brasil, com um contexto totalmente diferente, mas pode ser que eles tenham um problema parecido. E aí, olha que legal, saiu uma ideia daqui do Marajó que solucione um problema em uma outra região do Brasil. Imagina o quão legal seria isso, o quão isso
fortaleceria o sentimento de amor ao Marajó, por exemplo. Sim, sim. Larice, aqui na nossa região, eu acho que você enfrenta essa realidade. Muita gente chega com ideia, mas precisa dessa ajuda financeira. Então, o Centelha casa como uma luva nisso? Com certeza. E reforçando mais uma vez que o Centelha, ele é um programa de subvenção econômica, ele não é um empréstimo. Então, desde que você aplique a sua ideia, que você submeta e que ela esteja bem amarradinha, a gente sempre também reforça isso, que precisa estar bem fundamentada a ideia para que ela seja analisada de uma forma técnica e que a pessoa que vai fazer essa análise entenda por que aquilo está sendo colocado daquela forma e não de outra. Porque como a gente está tratando aqui, o Marajó ele tem várias peculiaridades, ele tem várias características que são próprias daqui, que não se encontram em nenhum outro lugar. Então, essas ideias precisam estar fundamentadas corretamente, precisam estar bem embasadas para que a pessoa que for fazer a análise entenda por que aquilo está sendo colocado daquela forma. E também reforçando a respeito de que muitas vezes a pessoa pensa, eu tenho essa ideia aqui, mas outros também devem já ter tido essa ideia. Muitas vezes até tiveram, mas a questão não é quem tem a ideia e quantos têm a ideia, é quem toca a ideia para frente. No papel, né? Exatamente. Eu vi uma entrevista com o fundador daquele site Estante Virtual, que é como se fosse um Mercado Livre, só que é de livros, tanto novos quanto usados, né? Discos, revistas e tal, publicações raras. E aí ele falou que depois que o site já estava tendo sucesso, muitas pessoas chegaram para ele e falaram, eu também tinha pensado em alguma coisa nesse sentido, fazer um sebo virtual, alguma coisa e tal. Só que várias pessoas pensaram, mas quem realmente colocou a ideia para acontecer foi ele. Então, existe isso. Fulano também teve essa ideia, tá, mas e o que o fulano fez a respeito dessa ideia que ele teve? Ele teve a ideia, guardou ali no fundinho da cabeça dele e não tocou para frente. Então, o Centelha está aqui para fazer esse fomento às ideias, desde que a pessoa se proponha a realmente colocar isso para acontecer. Entendi. Dentro desse calendário e metas, como é que funciona? Eu estava vendo que vocês têm uma meta de tentar alcançar 1.000 pessoas, né? Nessa fase inicial, e aí vai funilando, é isso? Como é que funciona? A proposta inicial, a meta, né, do programa Centelha no Pará é que a gente tenha 1.000 propostas submetidas. A gente espera, sinceramente, que a gente consiga alcançar. Então, por isso que o governo do estado está fazendo esse esforço de trazer, de levar-nos, né, a diversos municípios polos, para que a gente faça a divulgação, para que a gente feche parcerias como com o Sebrae, como aqui com a Marajó TV, para que a gente consiga divulgar essa informação, né, essa oportunidade, e que a gente tenha mais e mais propostas sendo submetidas. No segundo momento, na segunda etapa de seleção, nós queremos selecionar 200 propostas para construir o plano de trabalho, construir o seu plano financeiro, e no final a gente quer chegar na contratação de até 50 empresas, no valor do recurso que eu já falei, né, de até R$60 mil para cada um, que é o limite de recursos que nós temos para aporte nesse momento. Então, serão 50, no mínimo 50 propostas, na verdade, né, até 50 ideias para serem selecionadas aqui no estado do Pará. Além desse valor, tem a questão das bolsas. Como é que funciona dessas bolsas aí, do valor a mais que vocês querem aportar? Dependendo do projeto, né, dependendo da proposta, o proponente pode adicionar um recurso a mais, né, depois na fase de contratação já, e dizer, olha, eu preciso de algumas bolsas para minha equipe, que vai estar comigo. Então, a gente precisa implementar essas bolsas para desenvolvimento tecnológico. Então, a FAPESPA tem um documento chamado Portaria de Bolsas, né, Bolsa Pará, o programa Bolsa Pará. Então lá a gente tem a descrição de várias modalidades de bolsas que a gente consegue fazer o pagamento desse recurso, né? E aí dependendo da proposta, né? Dependendo do nicho de mercado, dependendo do tipo... você consegue até um suporte de equipe para te ajudar na elaboração do projeto, né? No desenvolvimento já dele, né? Depois que ele foi selecionado, legal, que ele foi contratado, então parte das pessoas da equipe podem ser remuneradas através das bolsas de desenvolvimento tecnológico. Então, todos esses pontos estão bem explicadinhos no edital, a gente está aberto também a tirar as dúvidas de vocês com relação a cada um desses pontos. Então, é um bônus, na verdade, né? Além dos R$60 mil para o desenvolvimento do projeto, a gente ainda pode aportar mais até R$26 mil por projeto para ser pago em bolsa e poder fomentar a equipe a desenvolver ainda mais a ideia, né? Já durante o período de acompanhamento.
A gente tem datas definidas? Como é que tá essa... O nosso calendário, né, agora inicial é até o dia 16 de maio, né, as inscrições até às 18 horas, né, sempre fala às 6 da tarde. Aí, a partir daí, vai começar as outras fases, né, que são a primeira fase de seleção. Então, a primeira fase de seleção é até aproximadamente em julho, se não me falha a memória. Então, essa primeira fase de seleção agora vai justamente fazer essa primeira peneiragem, né, então, das ideias, já colocando aquelas ideias que já tenham realmente uma resolução de uma problemática, né, na região. Aqui as datas, obrigado. E depois disso, né, depois do dia 7, nós vamos até outubro, né, até o dia 5 de outubro com a segunda fase. Então, nessa segunda fase, aí que a gente já vai começar a amadurecer a ideia, né? Então, a partir daqui, a gente já vai começar a pegar essa ideia, que é só uma ideiazinha, que já começar a amadurecer ela com os cronogramas, com os planejamentos. E a última fase, que vai do de outubro até dia 15 de dezembro, né? Então, é a fase final, onde a gente vai começar a fazer o cronograma de orçamento, né? Então, aqui que a gente vai começar a falar sério, né? É onde aqui a gente vai tratar do dinheiro e tudo mais. Só que o importante é que cada uma dessas fases tem capacitações, tá? A gente, inclusive, está até em contato com uma articuladora nossas, porque as articuladoras das regiões, eles, inclusive, estão em contato com diversas outras regiões e eles estão tentando trazer, pelo menos alguns querem que tenha oficinas semanais em várias regiões para que a gente possa estar em contato. A gente não pode estar fisicamente, mas através do link na internet, a gente consegue estar em várias regiões ao mesmo tempo, né? Até estavam brincando com a gente quando a gente saiu de Belém, que tipo, antes da gente sair de Belém, a gente estava lá em Santarém. A gente estava lá em Santarém. Aí quando viu, já estamos aqui em breve. Então a gente consegue fazer tentar abranger o maior número de pessoas. Que a ideia é essa, né? Que a gente consiga realmente que todo mundo possa participar de todas as etapas, mas muitas das vezes, apesar de ser uma etapa longa, né, então as pessoas acham que já vão ganhar, digamos assim, o dinheiro logo, mas ainda não vão ganhar, então é uma etapa um pouco longa, até porque é um projeto inicial, então a pessoa tem que aprender como vai empreender. Então isso leva um tempo estudando, aprendendo, só que às vezes, por ela estar entrando em contato com esse ambiente de inovação, de empreendedores, muitas das vezes, ao chegar ao final do processo, ela já está até com o produto dela funcionando, porque algum empreendedor viu, né, como a gente estava conversando hoje com o cliente, às vezes pode ser que outras pessoas vendo o produto já olha aquele produto e diz assim, poxa, que legal, vou ajudar aquele empreendedor. Então, às vezes acontece isso e antes do final do empreendimento ele já está até funcionando, né? Antes do final dessas datas, o empreendimento já está, às vezes, até andando, caminhando. Mas a gente está disponível, né, pelos canais, né, que principalmente o Sebrae tem o nosso contato, para a gente estar ajudando quem puder, né. Entendi. Eu vi que vocês deixaram bem claro ontem que até era um questionamento, precisa ter empresa, precisa ter o projeto já em execução, e vocês deixaram bem claro que não, né, precisa ter a ideia, precisa ter a visão de um problema e uma solução. Eu estava acompanhando alguns vídeos, até mesmo antes de vocês chegarem, para ter mais propriedade sobre o assunto. E eles explicam muito que tu tem que ter muito foco no problema, qual é o problema, e apresentar a solução para o problema. Basicamente, tu já tens o projeto na mão. É apresentar o problema e a solução para ele através da tua ideia. Então, a partir da tua ideia entra a participação do Centelha, é isso? Exatamente, mano. Então, por que a gente fala que esse edital do Programa Centelha é diferenciado? Porque ele não é simplesmente um edital que vai lá e diz assim, as regras do jogo são essas, agora você joga. Não, com as capacitações, sejam elas presenciais, sejam elas online, sejam dentro da plataforma do Centelha, seja tirando dúvidas com a FAPESP, com o nosso ponto de ajuda, né, nosso helpdesk da FAPESP e da Fundação Guamá também, é importante citar que a Fundação Guamá é co-executora e responsável por essas capacitações, você vai aprender a jogar, né? Você vai aprender a preparar essa proposta, a entender como é a melhor forma de se expressar e de colocar essa ideia no papel para que ela seja avaliada de forma adequada, né? Porque é uma situação onde você precisa expor a ideia e mostrar: o problema é esse, a minha solução é essa, eu resolvo dessa forma, porque aí qualquer pessoa que lê o seu projeto, que lê a sua proposta, vai enxergar o valor dela. Então você vai vender a ideia, exatamente isso. Então a pessoa precisa, o avaliador e todas as outras pessoas depois, elas precisam olhar para a sua ideia e enxergar, ali tem valor, porque ele soluciona um problema. Então por isso que as capacitações, elas são extremamente importantes, elas enriquecem. E aí a gente falou, até comentou ontem também,
poxa, pode ser que nesse edital você não seja selecionado, mas com certeza o aprendizado, o conhecimento construído nessa experiência já vai te ajudar a estar mais preparado para o próximo edital. Sim. Esse não é o último. Também a meta é ter todo ano editais como esse? Não? Bom, o Centelha já está na segunda edição, né? O estado do Pará não conseguiu aderir à primeira edição que teve. Aí eu estava até falando com o Davis, a gente estava até brincando, que a gente vai estar terminando o Centelha 2, né, em dezembro, e o Centelha 3 já vai estar... já espero que já esteja, assim, não começando o edital, mas começando já as tratativas. Entendeu? Essas articulações que está tendo aqui agora com o Sebrae, com vocês, elas já vão ficar. Então, no 3, a gente já espera expandir as articulações, né? Contar com a ajuda não só desses entes, mas também a gente até agradece que a prefeitura também tem dado um interesse de ter apoio. Atores, né? Como a gente fala, as universidades também apoiando. E aí, a tendência é que esse projeto se expanda. E é interessante submeter as propostas nesse programa Centelha, né? Seria excelente, que a gente espera que tenha as 1.000 propostas, porque isso vai chamar a atenção também do gestor estadual. Então, o gestor estadual vai poder chegar com o gestor federal e dizer, olha, o nosso estado conseguiu alcançar a meta. E aí o gestor federal pode dizer, poxa, então esse ano eu não vou liberar 2 milhões, esse ano eu vou liberar 4 milhões. É isso que a gente espera, né? É isso que a gente espera, que quando você... Exato, quando você tem a necessidade, o gestor estadual pode falar com o gestor federal e melhorar essa situação do aporte. O aporte melhora, porque aí você vai chamar a atenção para as diversas regiões. E a gente tem feito estatísticas, né, internas, então, que vão ser apresentadas, e essas estatísticas vão mostrar por região de integração do nosso estado como foi como é que foi, a gente vai permitir um planejamento melhor. Então, com certeza, isso vai ser um projeto que vai ficar recorrente, né? Isso é a nossa expectativa mesmo. Entendi. Larissa, o Jesus não está aqui, na próxima ele vai participar com a gente. Mas e o Startup Pará? Também vai ter o apoio de vocês? Queria que tu falasse brevemente um pouquinho sobre o Startup Pará, que é uma outra linha que também atua bastante similar ao Centelha. Sim, é um programa bastante parecido, só que é um programa do governo do estado. Ele trabalha de uma forma bastante similar e, inclusive, através do Startup Pará, a gente tem... são 10 editais, não é isso, Davidson? Isso. Então, a gente, além do Centelha, a gente também tem as opções que serão operacionalizadas através do Startup Pará e que o mais importante é que foi feita uma miscelânea de público-alvo de forma que a gente contempla bastante vários perfis empreendedores, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas. E no Startup Pará, a gente tem o programa para fomento a ideias feitas a partir de instituições, alunos, professores, mulheres, vários nichos de público que a gente sabe que tem algumas situações, que passa por situações que é própria daquele público. Por exemplo, o público feminino, ele tem situações que o masculino não tem aquela vivência. Tem o conhecimento, mas não tem aquela experiência em si. Então, são, como o Davidson falou, problemas para os quais as soluções serão apresentadas através dessas ideias aí. Então, a gente tem dado muito apoio tanto para o Centelha quanto para o Startup Pará. E os editais, eles têm datas diferentes. Então, se você tem uma ideia que pode se aplicar dentro de 2 editais e você perdeu a data do primeiro, você pode adaptar a ideia e construí-la para submeter a um outro edital. Então, é muito importante que todo o público esteja atento aos editais, que leia direitinho, que veja as datas e encontre a melhor forma de submeter a sua proposta. Aproveitar que tu tá aqui, falar um pouquinho do trabalho do Sebrae, né, Larissa, que vocês têm feito isso, eu tenho acompanhado desde o começo, o Sebrae tem buscado muito desenvolver isso, só que vocês têm uma dificuldade, que é justamente a logística do Marajó. A equipe não é tão grande, vocês têm literalmente um país nas mãos, que aqui, dia desse eu
precisei dar uma volta aqui nos municípios, fazer alguns conteúdos para a Record Belém, e aí o pessoal da Record São Paulo que estava aqui comigo, a gente estava produzindo conteúdo para a Rede Nacional, aí eles disseram, cara, como no mapa isso aqui parece pequeno, mas cai numa lancha para te dar uma volta aqui, para ir para um local e para o outro. Eles impressionados com isso aqui, eles disseram, a nossa realidade, às vezes meu diretor liga lá de Belém e diz bem assim, mas não dá para te dar um pulo lá em Afuá? Olha, chefe, dá, mas vai levar umas horas. Um pulo, vai dar, você... Que tamanho esse pulo? Precisa ir lá em Anajás, olha, eu saio daqui 5 da tarde, chego lá 8 da manhã, mas é assim, é a realidade. Alice, fale um pouquinho aí desse desafio de vocês. Inclusive eu estava falando a respeito disso com o nosso diretor superintendente, Rubens Magno. Nós estivemos recentemente na inauguração da Sala do Empreendedor do município de Bagre, que é um espaço de parceria entre o SEBRAE e as prefeituras municipais, né, dentro de cada município, através de qual parceria a gente vai ter um ponto de atendimento do SEBRAE dentro do município, já que não tem como a gente ter escritório mesmo, a agência do SEBRAE, institucionalmente em todos os municípios. A gente tem a sede, né, que no caso do Marajó Floresta é Breves, e aí a gente vai colocando os pontos de atendimento do SEBRAE, que são as salas do empreendedor. E aí a gente já tem a sala do empreendedor em Breves, a gente tem agora em Bagre, que ficou muito bonitinha, é um prédio histórico, a primeira casa do município, é o segundo prédio e a primeira casa, que foi construída no município, de frente para a Praça Matriz, para a Igreja Matriz, bem ao lado da Orla. É lindo lá, ficou muito bonitinho. Inclusive, já deixar aqui os meus parabéns ao prefeito Clebinho, a equipe dele, o Rafael, nosso agente de desenvolvimento, o Igor, atendente da sala. E assim, eu estava nesse evento falando com o diretor superintendente que a gente aqui precisa ter uma lancha. Ele, e tal, a gente tem o veículo, mas no Marajó, o veículo é lancha, porque eu não consigo ir para nenhum outro município aqui. Eu consigo andar pelo município com a lancha, né, indo em várias comunidades, e eu consigo ir de um município para outro também de lancha. Se você vê, por exemplo, a gente foi numa ação itinerante da CDM, que é o Parcerias pelo Pará, a gente foi lá na comunidade chamada Furo do Gil, que são 4 horas e pouco de lancha. É mais rápido você chegar a Gurupá do que no Furo do Gil. Sim, já é pertinho de Santana, no Amapá, já, né, de Pisa lá. Então, olha só o mundo que é o nosso Marajó, né? E isso falando que a gente nem saiu do município de Breves. Não, você sai daqui de Breves, você viaja de barco, se você for de barco, você vai viajar 13 horas, vai chegar no rio Mapuá. Nesse rio, tu vai andar mais 6 horas para dentro, ainda é Breves. Nossa. Não acabou, porque a sede do município está no cantinho aqui, e o município segue para cá. Para dentro da ilha. E aí a nossa logística aqui é muito complexa. Por exemplo, o Mapuá é um rio turístico, é um rio lindo. No verão tu anda nele e no meio assim tem uma área chamada Lago do Jacaré. Cara, imagine um pôr do sol, um negócio lindo, uma área preservada. Tem a Resex Mapuá, que é uma reserva de preservação ambiental. Tem parceria do ICMBio, um negócio lindo. Já divisa com Melgaço, eu já rodei tudo por aí. Mas para te chegar lá é muito complicado. A logística é muito complexa. Então imagine, se a gente tivesse hoje projetos também, o SEBRAE busca muito essa parceria de incentivar o turismo aqui, só que é um olhar que às vezes a maior parte das autoridades não conhecem, porque quando se fala do Marajó, o pessoal pensa em Souro e Salvaterra, praia e búfalo, só isso. E aí, inclusive, a gente tem 2 mundos, e queijo, queijo, já tava pedindo queijo do Marajó, o pessoal chega aqui em Breves quer andar em búfalo, rapaz, eu não conheço nenhum búfalo aqui. Dá um pulo lá em Chaves que resolve o problema. Mas é outra realidade, nós temos o Marajó e nós temos 2 Marajóis. Eu sempre falo isso, a gente tem o Marajó dos Campos, que é aquela realidade muito conhecida do turismo e das praias. Pra cá, pra te achar uma praia, só se tu encalhar no meio do rio mesmo, que o resto é floresta, entendeu? A floresta em pé, tu não acha essas áreas abertas de campo que nem tem. O pessoal que sai de avião
avião, a gente saiu uma vez daqui de Breves, a gente consegue perceber quando a gente atravessa de um lado para o outro, porque do lado de cá é floresta densa, chegou para o lado de lá é campo, por isso que foi denominado Marajó das Florestas e dos Campos. E indo para Portel a gente percebe pela coloração do rio, né? Do rio, isso. Entrou na Baía de Melgaço, é uma realidade lá, aí lá na Baía de Melgaço, qual é aquela área lá, Fábio, que a gente ia produzir um conteúdo para a Rede Nacional, que é uma reserva lá? Cachoanã, reserva do Cachoanã. É um local incrível, tem observatórios, tem uma área de estudos científicos, mas pouca gente conhece. E além do mais, se a gente for daqui, são quase 18 horas de viagem para chegar lá. É uma logística muito complexa, mas tem muita coisa boa que precisa ser mostrado. Com certeza, né? Eu costumava brincar, né, que aqui no Pará é tão grande que se você pegasse um carro, saísse de Belém e tentasse chegar até o final do Pará, acho que você roda umas 18 horas e ainda não saiu do Pará. E agora eu posso acrescentar que se você for sair daqui do Marajó, você roda 18 horas e ainda não chegou em Belém. Ou seja, é capaz de você passar, capaz de você passar um dia e meio praticamente. Pega a realidade do município que tem maior dificuldade de acesso para uma capital que se chama Anajás. Anajás, você vai sair de lá 5 da tarde, chega em Breves 7, 8 da manhã, e aí daqui de Breves você gasta mais 12 horas para chegar em Belém. Então, ou seja, só aí já foram 26 horas. 26 horas basicamente só de viagem. Aí se eu pegar de Belém e quiser sair pro final do estado do Pará, eu vou rodar mais umas 20 horas mais ou menos. Tem um intervalo entre uma embarcação e outra. Sim, o Ramon está falando só de tempo de viagem, fora essa logística de tu trocar. Isso, por exemplo, o navio chega aqui de manhã. Só que a embarcação que sai para Belém sai só às 18 horas. Ou seja, ele vai ficar na cidade aqui o dia para poder pegar outra embarcação para sair daqui às 18 horas para chegar no outro dia em Belém. Mas é interessante você ter falado isso, né? Realmente, o campo, né? Que a gente até falava que a gente vinha no céu de brigadeiro, né? Quando chegou bem aqui, tudo coberto de nuvem, por causa da característica da floresta. E o pessoal do Rio de Janeiro sempre fala muito isso, né? Que o Rio e tem o de Janeiro. Então as pessoas conhecem muito o Rio, né? Às vezes pensam muito no que só tem as praias, conhece aquela parte toda, não conhece que tem todo um restante por trás, todo um outro contexto, né? Isso, tô falando de Rio de Janeiro, que se for jogar aqui dentro do Marajó, deve dar uns 2, 3 Rio de Janeiro aqui dentro. Então aqui nós temos uma característica muito maior de coisas a serem vistas, conhecidas. E aí eu acho, como eu tô falando, é interessante o governo tá trazendo essa ação para cá e vocês também provocarem o governo com essas ações, porque aí começa a se perceber, né, o Marajó. Na verdade, o Marajó começou a ser percebido agora há pouco tempo, né, com essas ações, com reportagens, agora você começa a ver, né, o Marajó está começando a ser visto. Na verdade, a gente produziu uma série para o Jornal da Record, a Marajó TV, foi justamente sobre Marajó. Só que quando eles montaram o planejamento, eles iam atender só um lado. Aí eu participei de uma reunião online para explicar para eles, olha, não, é assim, é desse jeito, tem essa divisão, a floresta, o campo, sei lá, daqui tem uma peculiaridade, o pessoal chegava aqui, queria andar em búfalo, não tinha búfalo do lado da cá, e aí depois já descobriram que Soure tem mais búfalo do que gente, aí vai, mistura Chaves isso. tem mais búfalo do que Soure. Incrível, e aí vai nessa mistura impressionante. Só que aqui tem muita coisa boa. Só que infelizmente a gente tem hoje essa questão da própria sensação. Eu tenho defendido muito isso, Larissa. Até preparei um mini trailer lá para o canal, que tem pessoas que se diminuem dizendo que, porque eu moro no Marajó, porque eu sou do Marajó, eu não vou empreender, eu não vou investir, eu não vou buscar melhorar de vida. Se fosse por isso, eu que sou filho de roceiro lá do Rio Macacos, nunca teria ido para Belém estudar, voltar para cá. Seria muito difícil, entendeu? Sim, e o principal é que realmente aconteça isso que você falou, que a pessoa vá, que estude, se ela não encontrar aqui, porque aqui a gente sabe que já existem várias instituições de ensino superior, então, para muitas áreas não é mais necessário você sair do Marajó para você ter um nível de ensino superior de qualidade. Então, mesmo que você vá, mas que você volte e você aplique aqui no seu local de origem o conhecimento que você
recebeu para você contribuir com o desenvolvimento da sua região. Porque muitas vezes a gente deixa isso muito a cargo do governo, a gente deixa isso muito a cargo das instituições e a gente não percebe que o nosso papel ele também precisa ser cumprido. E eu falo nosso me colocando hoje como cidadã moradora do Marajó. Não sou do Marajó de origem, mas estou aqui ajudando Então, é como diz no hino de Breves, né? Não estava aqui na tua formação, né? Mas faço a tua história com grande emoção. Exatamente. E aí a gente aproveita isso, né? Bacana. Relacionado a vocês, a experiência que hoje vocês estão tendo aqui em Breves, no Marajó, vocês acreditam que essa região tem um potencial e que se a própria comunidade, aquilo que a Larissa falou, eu acredito muito nisso, não é só o Estado. Não é só a política, não é só uma pessoa. Eu acredito que isso tem que ser criado um movimento que vai abarcar as instituições, que a sociedade vai entender o seu papel e que a gente vai buscar solucionar isso aqui. Porque eu tô cansado de esperar o o cara que vai chegar e vai resolver isso aqui. Vai ser muito fácil receber essas pessoas no período da campanha. Mas e depois? Será que a gente não consegue, nesses intervalos, começar a construir projetos inovadores, ideias diferentes, oportunidades? Eu acredito muito, eu converso muito com o Derek, que vocês vão ter uma relação muito perto, eu acho que é lá da Ecofazenda Patuanu, e eu falo muito para eles, mano, vocês já são muito bons, vocês já estão ofertando isso para muita gente, mas o que vocês acham de vocês trabalharem um pouco mais do cooperativismo, de fazer com que aquela pessoa que recebeu essa ideia, porque vocês não vão alcançar todo mundo de um a um, vai ser muito difícil, mas imagine a gente tirando a partir de um projeto inovador que é a Patuanu, fazer com que tenha vários modelos de cooperativismo a partir das ideias deles, seria incrível, porque a gente preservaria o que a gente tem de bom, que é a natureza, mas também geraria emprego, renda e oportunidade. É aquela pergunta que a gente sempre faz, né? Nós temos um problema, nós precisamos solucionar. O que é que você está fazendo para solucionar o problema? Uhum. É uma pergunta clássica. Claro, a gente entende que o governo precisa... em todas as suas esferas, né? Federal, estadual, municipal, ele precisa incentivar, ele precisa estar próximo, ele precisa conversar, ele também precisa fomentar soluções. Mas a gente também espera que a população também se desenvolva, também cresça, também apresente soluções, que ela seja um participante ativo e não um participante passivo que só espera que as soluções sejam colocadas para ela. Como eu falei no começo, a gente também não pode só esperar que as soluções sejam resolvidas por pessoas de fora do Marajó. A gente precisa que o Marajó se movimente, se una e trabalhe como uma região parceira. Então, de a gente se olhar, de vocês se olharem aqui em breve, no arquipélago do Marajó, e olhar, cara, nós somos marajoaras, nós temos uma cultura, nós fazemos parte de um estado. A gente pode representar uma parte do estado do Pará muito importante, muito rica, seja de biodiversidade, seja de cultura, seja de história, de culinária, de turismo. Cara, vocês têm muita coisa aqui, muita coisa que pode ser desenvolvida, muitas ideias que podem ser alavancadas. A gente oferece oportunidades, mas eu também não posso pegar na mão de cada um para escrever a ideia, de dar a ideia. Então, a ideia, como eu já falei, não tem que vir lá de Belém, não precisa vir de fora, não precisa vir do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Rio Grande do Sul. Essa ideia pode sair daqui. Cada um dos moradores daqui, com certeza, tem criatividade suficiente para gerar uma ideia. E até porque, muitas vezes, a gente vem de fora, e eu digo isso como uma pessoa que está no Marajó, mas passou praticamente a vida inteira na região sul do Pará. Então, a pessoa olha de fora, ela não tem aquele conhecimento profundo da cultura marajoara, da forma como as coisas acontecem aqui, e a pessoa pensa que a solução é uma, só que muitas vezes aquela solução daquela forma, ela não se aplica. Ela pode parecer que é uma solução, mas na prática não resolve o problema que é proposto. Então, quem realmente entende o que pode ser feito para que se chegue ao resultado requerido é quem mora aqui. A gente tem questões de marés, por exemplo, onde eu morava antes, eu nunca tinha visto a maré ser para um lado de dia e para o outro lado de noite. Mas aqui é porque existe uma característica geográfica, climática, e é muito perto do mar, né? Então, a maré ela tem um movimento diferente.
Exatamente. Lá pra gente, nem existe maré, só a correnteza, porque o rio ele corre sempre o fluxo. Exatamente. Por exemplo, açaí branco, eu nunca tinha visto, que na verdade não é branco, é verde. Então, tem muitas coisas que eu, com mais de 30 anos de idade, tendo nascido e morado a vida inteira no Pará, nunca tinha visto, não sabia que acontecia. Então, são coisas que são daqui, que quem entende é o pessoal daqui e precisa ser proposta uma solução pelo pessoal daqui, prioritariamente, para que a gente consiga fazer com que a solução realmente atinja o seu objetivo. Entendi. Dar um adendo aqui, que tem coisas mesmo que realmente não tem lógica. Vou contar uma história para vocês que eu acompanhei os bastidores. Uma mobilização de alguns prefeitos. Chegou uma determinação do Ministério da Educação para cá, que proibia as escolas de serem construídas distantes até... elas deveriam ser construídas a 100 metros a partir da margem do rio. E aí a gente até conversou um tempo, eu disse, aqui nessa região daqui, principalmente essa região daqui, tu distancia a escola 100 metros da margem do rio aqui, ela cai no rio lá atrás de novo, porque tudo ilha. Ela vai estar... Cai no lugar fora. Exatamente, que na visão deles, eles estariam protegendo as crianças para não cair no rio. Mas tu vai no interior, um molequinho de 3 anos sabe nadar melhor do que do que alguém que tá vindo agora. Precisa proteger a criança mais do Igabó do que o rio. Exatamente. E aí eles mudaram essa realidade. A gente tem exemplos de investimentos que vieram de fora e que não deram certo. Por exemplo, montaram um projeto de uma lancha escolar em Brasília. Montaram esse projeto dessa lancha pensando que eles iam atender a região amazônica e do Marajó. Aí quando colocaram essa lancha aqui, nós temos uma ali no porto e nós temos outra lá no tiro de guerra. Essas lanchas, elas não conseguem decolar na maresia daqui, ou seja, quando acelera o motor, ao invés dela andar mais, ela só faz maresia. E aí quando chegou essas lanchas para as secretarias municipais daqui da região do Marajó, eles acabaram deixando essas lanchas de lado e contrataram os barqueiros com embarcação construída na região. Sim. Tem toda a característica, né, da região. Até muitas pessoas às vezes chegam com a ideia, né, e claro, a gente não pode dar a ideia, né, a gente não pode, não porque a gente não quer. A gente até pode dar ideia, se vocês quisessem, vocês poderiam dar um monte, mas a gente vai acabar a gente vai só para aproveitar. Só que aí a gente vai acabar caindo na questão do favoritismo, entre outras coisas, nos proíbe, mas se eu te der uma ideia, não vai ser tua, vai ser minha, e eu não tenho conhecimento da região, eu não tenho conhecimento daqui, entendeu? Então, mesmo sendo de Belém, apesar de que eu tenho alguma experiência de ter viajado pelo meu estado já em algumas oportunidades, mas tem ideias que são próprias da região, né? Soluções próprias. Então, como você bem falou, né? Às vezes esperar que venha alguém de fora para resolver aqui, quando muitas das vezes, se vocês começarem a se juntar, a se unir, e claro, o governo ele vai estar ajudando nessa parte de dar o incentivo, dar o aporte, mas só que esse incentivo ele vai ser dado nesse momento e ele vai acabar, né? Que a ideia é que você monte uma empresa de sucesso, né? Então, toda a estrutura do governo agora é para que essa empresa funcione, siga com seus pés e ela vá crescer naturalmente. Mas ela só vai crescer se a região como um todo também estiver abraçando essa ideia, né? Tiver buscando uma cultura de empreendedorismo, estiver apoiando. Claro, leva tempo, é um pouco difícil, às vezes as pessoas querem desistir porque não é um processo fácil, né? Crescer não é um processo fácil. É um processo que envolve muitas das vezes cair, se levantar, isso faz parte do crescimento. Mas se a gente não tentar, a gente vai ficar parado no mesmo lugar, né? O Marajó vai continuar sendo esse estigma que a gente observou aqui, né? Que as pessoas colocam muitas das vezes, quando na verdade o Marajó tem muita riqueza que falta ser explorada. E às vezes as pessoas acham que só tem pobreza, mas na verdade não é. Tem muitas riquezas que podem ser modificadas com a ajuda do governo, claro, mas muito também pelo movimento das pessoas na região. E a gente ficou muito feliz, né, pela receptividade aqui na região, que foi muito boa.
Se mostrou que as pessoas têm um interesse realmente de melhorar a sua região, e isso nos surpreendeu positivamente, assim como em outras regiões também tivemos uma boa recepção dessas pessoas. Então ter levado esse programa a outras regiões também foi importante, e aqui no Marajó a gente pode destacar que foi uma região que também teve muita receptividade, e a gente agradece, porque através dessa integração que a gente vai conseguir fazer com que esse empreendedorismo chegue a mais pessoas, mais regiões, melhore mesmo, mude a região, né? E como você citou, né, o startup também vai ter diversas ações que inclusive podem impactar diretamente nos municípios daqui da região do Marajó. A gente até na reunião com a prefeitura nós levamos esse questionamento a eles, né? E eles ficaram bem interessados, porque é algo bom também para o município. Então, a gente espera que saiam boas coisas daqui, né? A expectativa está sendo altíssima, né? E a gente conta com o apoio de todos vocês, né? Todos vocês, quando eu falo, não é só vocês, imprensa, vocês, Sebrae, vocês, prefeitura, mas você, pessoa, né? Porque eu sempre falo, quando compõe a mesa da autoridade, na verdade é o contrário. A gente é a mesa dos espectadores, a autoridade é quem está sentado do outro lado. Quem vai fazer acontecer, exatamente. Davidson, ontem, apesar da gente ter divulgado e tal, muita gente ainda não entendeu. E aí eu conversei com algumas pessoas que eu sou muito, quando alguma coisa não acontece da forma como eu pelo menos esperava muita gente lá. E aí eu perguntei para algumas pessoas que depois viram fotos minhas no status lá na reunião e tal, querendo saber o que foi que aconteceu lá. E aí eu perguntei, mas por que você não foi? Ele disse, não, mas aí não era crédito, não vai ter que pagar, não vai ter que devolver. E é algo que a gente explicou muito e as pessoas estão muito acostumadas, né? Quando a gente fala de investimento, aí o cara fala, eu vou receber X, mas eu vou pagar tal X. Tanto é que questionaram vocês lá, né? Sobre isso. Então, e aí a gente não vai usar o termo fundo perdido, mas na verdade é um fundo é um fundo achado, né? Eu gostei desse termo. Foi achado para quem precisa, né? Exatamente. O governo perde. Mas a população, nós queremos achar, né? A população, nós quer achar esse fundo. Mas assim, você acredita que hoje a população está um pouco decepcionada com essa questão? Porque infelizmente aqui no Marajó nós temos, por exemplo, umas linhas de crédito do Pronaf que acabaram negativando muitos ribeirinhos. E isso, vocês hoje estão enfrentando essa dificuldade por conta disso, será? Olha, Marlon, eu não consigo fazer essa avaliação para ti com números, então eu não consigo te dar uma avaliação real do problema. Mas pela minha experiência pregressa de engenheiro agrônomo, florestal, que já trabalhei em outras regiões e conheço um pouco da realidade, provavelmente sim, né? Porque quando você fala de empréstimo, você assume uma responsabilidade com o empréstimo, né? O nome já diz, é um empréstimo, você vai ter que devolver esse recurso. Só que para você ter qualidade na implantação desse recurso, no uso desse recurso, você precisa ter treinamento, precisa ter capacitação. Eu já fui empreendedor também. Hoje eu estou diretor científico na FAPESP, mas eu já fui empreendedor também. Fui consultor autônomo por muito tempo. Então eu sei como é difícil você ter esse controle, você separar a sua finança pessoal e a finança do seu empreendimento. Porque assim, a partir do momento que você está trabalhando para você e está desenvolvendo o seu negócio, você tem uma empresa. Sim. Seja ela formalizada ou não. Você tem que encarar aquele trabalho como uma empresa, de fato. Sério. Então, ok. Quando você recebe esse empréstimo, você precisa ter capacitação para gerir esse recurso, para fazer com que esse investimento emprestado consiga voltar para você, de forma que você tire o recurso para pagar o empréstimo e você consiga tirar o lucro da sua empresa. Só que, conhecendo a nossa realidade, e isso independe da formação, do nível de formação profissional, do local onde você mora, é difícil. A gente vem de uma base que não nos dá essa educação financeira desde o começo. Então a gente vai aprender isso depois que a gente já está adulto, formado, quando a gente está trabalhando na prática. Então o que acontece?
Isso dificulta, né? Então as pessoas têm uma experiência ruim, como você citou um exemplo, o Pronaf. É uma experiência ruim. Você oferece um recurso emprestado para um agricultor familiar, sendo que ele não enxerga a atividade dele como um emprego, como um trabalho. Acho que a gente estava até conversando mais cedo com a Larice, que não enxerga que aquilo é um trabalho. Que Eu também citei isso no evento de ontem, né? O artesão, principalmente o pessoal que trabalha com açaí e tudo, eles veem aquilo ali como uma coisa tão cotidiana que eles não enxergam que é um negócio. Que é um empreendimento que precisa ser levado a sério. Então a gente olha para grandes empresas e fala, nossa, aquela empresa ganha muito dinheiro. Ganha, realmente. E a gente pode citar vários exemplos, mas eles têm um controle financeiro muito grande. Então a gente também não pode imaginar que eles só ganham dinheiro. Eles também pedem dinheiro emprestado, mas eles conseguem separar a parte do recurso para fazer o pagamento e parte do recurso para gerir. Então o que acontece? Aqui no Centelha, a gente usa, eu não gosto de usar o termo fundo perdido, porque dá para dizer assim, toma esse dinheiro aqui e faz o que tu quiser com esse dinheiro. E não é essa a ideia do Centelha. É, de fato, oferecer a capacitação para a proposta ser selecionada. Ok, construiu a proposta, foi selecionado, transformei a minha ideia numa empresa, agora eu tenho um negócio. Então agora o governo vai me oferecer, o governo do estado vai oferecer esse recurso do programa Centelha, como eu já falei, até R$60 mil por projeto. É uma quantidade de recurso boa, dependendo do negócio, né? Mas dá para começar, com certeza dá para movimentar ali no começo. E o que o governo do estado quer? Que esse negócio seja próspero, que ele chegue lá depois de um ano, depois da contratação, ainda tem um ano de acompanhamento técnico, né? Feito pela Fundação Guamá e pela FAPESPA para poder, não vou dizer, não é somente prestação de contas, mas acompanhamento e saber como é que está sendo empregado esse recurso. Então, vai ter esse acompanhamento para que a gente consiga direcionar, que a Fundação Guamá consiga direcionar o bom emprego desse recurso. Então, para quando depois de um ano a empresa chegar lá e falar assim, olha a FAPESP, olha a Fundação Guamá, governo do estado, muito obrigado por esse apoio inicial, R$60 mil me ajudaram muito, hoje eu não tiro mais 60, hoje eu tiro 120, hoje eu tiro 200, 300 mil reais, e daqui para frente eu consigo tocar meu barco sozinho. Hoje eu posso contratar um contador, eu posso contratar um administrador, hoje o meu filho está formando em gestão empresarial, hoje a gente consegue ver a nossa planilha de recursos, quanto é que a gente entra, quanto é que a gente recebe, quanto é que a gente gasta, quanto é que custa o nosso produto. Nós conhecemos o nosso negócio e daqui para frente a gente consegue seguir a vida. Então, o termo técnico para esse dinheiro é subvenção econômica, né? Então, que é um investimento do governo do estado para que a empresa funcione. A gente espera, a gente quer e vamos fazer de tudo para que, ao final desses 12 meses de seleção, os 12 meses de acompanhamento, a empresa consiga caminhar com suas próprias pernas. Afinal de contas, é isso que todo empreendedor quer. Ele quer ser autônomo, ele quer ser responsável pela vida dele, ele quer que o empreendimento dele funcione, vá para frente e que ele consiga tocar sem precisar, não vou dizer sem precisar de apoio de ninguém, mas que ele consiga dizer assim, bom, eu consigo pagar minhas contas, eu consigo fazer a minha empresa girar, eu tô vendendo bem e eu recebo bem, eu tô tranquilo. Pronto. Um bom capital de giro, né, para poder estar... Na verdade, esse capital de giro garante justamente o oxigênio para a empresa começar, né? Se você olhar o nome, né, sem telha, né, como se fosse uma casa que não tem a telha. Para quem não conhece, né, pode até acreditar nisso. Mas o sem telha, na verdade, é a faísca, né, inicial mesmo para começar um fogo, né, aquela fagulha que começa o fogo. E aí a FAPESPA, né, claro, a gente, como fundação, a gente consegue fazer algumas visitas, a gente pode ser convidado para fazer algumas visitas, se não me falha a memória, a gente tem essa capacidade de visitar alguns projetos para ver o acompanhamento, né? Então, já me convido, aqueles que tiverem empreendimento de hotelaria que passar. Então eu já fico aqui, me convido para ir lá fiscalizar, né? Para acompanhar, né? Para fazer uma experiência. O gastronômico também, né? Então, o pessoal gastronômico. Como é que eu faço moda também, a moda também, olha, moda também é importante. Sim. Enfim. Posso entrar nesse segmento também para ir provando as coisas e testando? A gente vai fazer tá ouvindo, Fábio? Já pensou? Ser pago para te visitar hotel? Muito bom, né? É um segmento interessante, mas
A gente quer, porque como o Davidson falou, né? Eu também sou a pessoa que operaaliza o sistema, né? Então, todo tempo está lá no Helpdesk, olhando as perguntas, entrando em contato com Brasília. Então, não tenha... se você tem dúvida, entre em contato, pergunte, questione mesmo, porque muitas pessoas têm questionado. Então, a gente está aprendendo muito. É a questão do negativado, né? Que você colocou. Então, muita gente chegou e disse assim, o negativado pode... Aí eu lá na hora peguei o edital, peraí, deixa eu ver aqui. Não tem nada a ver o negativado, porque não é um crédito, né? É uma subvenção econômica. Então, a questão do negativado, porque tem muitas pessoas que... porque foi a pessoa... não é o crédito, né? A pessoa até se levantou e disse assim, olha, aqui na plateia, assim como eu, tenho certeza que eu acho que a maioria da plateia aqui tá todo mundo inadimplente. Foi lá em Itaituba. Nem que seja com uma conta de telefonia, né? Não tô dizendo em Itaituba que vocês são inadimplentes, tá? Isso foi a questão lá em Itaituba. E aí aconteceu isso, né? E aí, aí eu disse, não, fiquem tranquilo que você vai poder participar, né? Claro que desde que ao final você vai ter que abrir uma empresa, então o que tem que estar ok é a questão da abertura da empresa, né? Então você tem que estar sempre em mente que ao final você vai abrir uma empresa, então você precisa estar em mente que você precisa estar com tudo necessário para abrir essa empresa. Por isso a importância dos parceiros como o Sebrae, que vão estar justamente ajudando a pessoa a ter essa visão que no final ela vai uma empresa. Aí a pessoa já pensa, puxa, mas eu vou ter que abrir uma empresa e tal. Mas Sebrae está aqui, pode dizer, abrir uma empresa tem muitos benefícios. Você tem um CNPJ que te abre portas que as pessoas que só com CPF não conseguem mesmo. Então, ter um CNPJ não é algo ruim, muito pelo contrário. Você, às vezes, tem um produto que não está cadastrado ainda no sistema de proteção e, às vezes, você protege o seu produto, aí você não vai ser copiada, né? Então, existe essa possibilidade de patente. E as pessoas acham que é um negócio absurdo. Eu produzo essa garrafa de água, eu tenho foto com ela e ninguém vai roubar a minha ideia. Aí vem alguém, acha essa garrafa de água interessante, patenteia essa garrafa de água. Você não vai conseguir provar que você foi o criador do seu produto. Então, a importância do CNPJ, de se profissionalizar. Então, isso que o Centelha quer. Quer que no final você vire uma empresa profissional, como o professor Davis muito colocou de forma importante. Que você entenda como gerir o seu negócio, de forma que você, ao final do Centelha, daqui 2, 3, 4 anos, a gente se encontre por aí e você diga, poxa, minha empresa foi uma empresa de sucesso. E eu vou ficar muito, muito feliz, muito contente de encontrar vocês no futuro, com certeza. E vai encontrar muita gente aqui do Marajó, pode ter certeza. Opa, que bom, Glória. Eu vou ficar muito feliz. Vou estar lá no sistema ansioso. Todo dia eu entro e fico ansioso para ver os dados, né? Até estava montando um sistema todo automatizado para que a gente possa acompanhar em tempo real aqui tudo o que fica acontecendo. Vai dar para mandar abraço para ti lá dentro do sistema, não, né? Pode. Não, você pode mandar. O Helpdesk de Brasília vai, porque o Brasília que recebe encaminha pra gente. Vai olhar assim, olha, tô mandando um abraço. Pode mandar que eu mando um abraço de volta lá pelo Helpdesk sem problema algum. Tá certo. Já nessa questão da empresa, Larice, acho que você já tem conhecimento. Vai ser MEI? Vai ser ME? Como é que funciona? Até explica de forma resumida para uma pessoa de casa como é que funciona. Porque agora um MEI se abre pelo celular na internet, né? Então facilita bastante. E aí, como é que vai ser isso? O programa Centelha, ele preconiza que exista uma empresa aberta ao final do processo, né? Ele não diz que tem que ser obrigatoriamente uma empresa de tal porte ou uma empresa de tal regime tributário. Então, se você tem que ter um CNPJ, você pode começar do mais simples, que é o MEI. Né? Só precisa atentar para a questão que o Davidson estava falando hoje a respeito do limite de faturamento, que o MEI é até R$81 mil ao ano até o momento, né? Existe uma previsão de que isso socialmente, mas até o momento o valor vigente é esse, limite de 81 Mas, mil. Larice, vamos fazer agora, vamos fazer um bate-bola aqui rapidinho. Tem um ponto importante também, né? A proposta do MEI é facilitar com que pessoas físicas se tornem empreendedores, certo? Sim. Certo, mas a gente também, eu tenho essa ideia porque eu também já
já conversei com bastante pessoas que foram MEIs, ninguém quer ser MEI o resto da vida. Não. Sim, vai. Se houver... quer que a pessoa seja Exatamente, então é o start, é a centelha inicial, né? Então vamos lá, abra o MEI, mas começar essa empresa e quem sabe alguém que já é MEI com o apoio inicial do Centelha consiga evoluir. Geralmente se usa o termo desenquadrar, né? Mas eu também não gosto muito desse termo porque parece que você tá ficando fora do jogo, fora do jogo. Vamos pensar, vamos crescer a empresa, o que é MEI, passar para uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, evoluir, crescer e desenvolver. Então, quem sabe o Centelha também não possa vir nesse momento, com esse recurso, para dar esse empurrão para você, opa, o MEI já não te cabe mais. Exatamente, é essa a ideia. Porque o MEI, ele vem para facilitar que o pessoal que ainda está informal se formalize para que tenha acesso, como o Renato estava falando, a vários tipos de oportunidade que a pessoa só com o CPF, só como pessoa física, não teria. E aqui no Marajó é uma característica não só dessa região, mas quando a gente fala de Marajó, é uma das coisas que a gente percebe que o pessoal ainda tem resistência em formalizar a MEI por questão de programas assistencialistas, que a pessoa vai deixar de ser contemplada pelo programa. Mas o que precisa ser colocado na balança, o que precisa ser posto em perspectiva é que um programa de assistencialismo, ele não é uma pensão vitalícia, ele é ali para cobrir um determinado momento em que a pessoa esteja em uma situação de vulnerabilidade econômica, mas não é para passar o resto da vida com um Bolsa Família, com um outro tipo de subsídio do governo. Então, se você tem uma fonte de renda e você pode investir para que aquilo evolua, para que aquilo cresça, você contribua com a sua região, com outras pessoas, com geração de renda, de emprego, então por que não? Então, a gente pode iniciar como MEI, mas como o Davidson estava falando, a perspectiva é que esse MEI se transforme em uma ME, gere emprego, gere renda, gere desenvolvimento, porque a partir de um determinado momento não faz mais sentido você ficar se encolhendo para caber numa caixinha. Então, a questão é você passar de MEI para ME, mas passar de forma adequada, de forma que você venha fazendo todos os seus controles financeiros certinhos. Muitas vezes a pessoa leva aquele susto, meu Deus, eu não sou mais MEI, a Receita Federal me passou para ME, e agora? Aí o pessoal chega lá no Sebrae, às vezes querendo, não, vou fechar o MEI, por quê? Porque está crescendo. Uai, não faz sentido. Eu cresci, eu quero fechar, porque essa questão ela não foi trabalhada com antecedência, né? Então, o intuito é realmente a gente vir fazendo esse acompanhamento para a pessoa crescer, mas crescer com consciência, crescer sabendo o que está acontecendo dentro da empresa dela, para ela fazer essa migração de porte, para ela dar esse passo super importante, mas de uma forma bem acertada e entendendo direitinho o que ela está fazendo. Tá ótimo, agradecer a presença aqui de vocês. Hoje foi um pouquinho mais longo, que é muito mais assuntos, e ainda tem outros. Já estou oficializando, a minha amiga Larissa Lauton vai estar mais presente aqui, trazendo algumas ideias, vamos alinhar algumas coisas, mas ela já vai ser da casa. Já, quando vocês verem ela, já faz parte já da equipe, tá bom? Já batizei a série de Pode Empreender. Pronto, vamos fazer. Então pronto, já estamos alinhando, vamos fazer, e a Larissa vai começar a marcar com empreendedoras, mulheres aqui de Breves, pessoas, não só mulheres, mas qualquer empreendedor, para trazer para cá, para ela bater um papo, para trazer a experiência das pessoas para cá, Larissa, para a gente despertar isso nas pessoas também. Pronto, inclusive vou trazer minha rede para cá. Tá? Fique à vontade, fique à vontade. Não esqueça, quando eu vim para jantar, trazer o açaí, que o pessoal aqui é viciado. Pode deixar. Com certeza a gente gostaria de agradecer, né? Eu acho que acredito primeiramente toda a população, né, do Marajó, que nos recebeu muito bem, de braços abertos para as ideias. Então, agradeço a todos, né, pela receptividade. Agradeço também aos atores municipais, né, que têm nos ajudado, nos apoiado. Eu tenho estado nessa missão aí, o Sr. Davis tem acompanhado, né? Eu estou já agora, acho que da 3ª semana viajando pelo estado, então todo o apoio que é dado na região é importante, principalmente das mídias sociais, então agradeço muito mesmo, porque ajuda o nosso trabalho, facilita. Nós somos só um, né? Eu sou um, o Davis é só um, que é só um, mas se
cada um de vocês nos ajudar, nós nos tornamos 1.000, milhões, e assim a gente realmente vai conseguir mudar a realidade. Então agradeço muito a todos e deixo aqui meu abraço, né? E assim que a gente puder voltar aqui, seja de forma presencial ou de forma online, com certeza nós vamos estar presentes para estar contribuindo da melhor forma possível. Davidson, vocês também vão virar cliente da casa, tá bom? Opa, muito obrigado Vamos, pelo convite. pode Pode contar com a gente, pode ficar à vontade para convidar. Presencialmente pode ser um pouco mais difícil, né? Pra gente Mas estar aqui tem mais online também. Estão online montando o sistema agora, que aí a gente vai ter umas presenças aqui online de algumas pessoas aqui no telão. Não se preocupa. Pode Vamos contar ver com o Davidson aqui. Isso, aí a Larissa vai estar aqui presencialmente. Aí, Davidson, tô passando aqui para dar uma volta rapidinho, aí já aparece aí no telão. Certo, assim que a gente tiver também projetos de inovação, né? Assim, já aproveitando também para falar um pouco, né? A FAPESPA, que é a Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas, que é uma fundação do governo do estado do Pará, a nossa função é principalmente fomentar ciência, tecnologia e inovação. Então, projetos de pesquisa dentro dessas áreas que atendam os pilares do governo do estado do Pará, como a gente já falou, bioeconomia é um tópico deles, né? Então, nós estamos lá de portas abertas para receber esses projetos, né? Basicamente, nossos projetos são parcerias com as instituições de ensino superior e as instituições de ciência, tecnologia e inovação. Isso não impede que nas equipes nós tenhamos outras pessoas participantes, né, que não estejam dentro da comunidade acadêmica em si. Mas a gente fica muito feliz de estar aqui, né, de ser muito bem recebido aqui em Breves, né, nesse esforço do governo do estado de estar por todo o Pará, por estar em todas as regiões de integração, ser muito bem recebido pelo Sebrae. Muito obrigado, Larissa, pelo Marlon aqui da Marajó TV, do podcast Marajó. Muito obrigado pela recepção, pelo espaço. Como diretor científico também deixo as portas da FAPESPA abertas para que a gente possa fazer outras conversas, para que a gente possa falar. Marlon, se quiser falar de ciência, tecnologia, inovação, de pesquisa, pode chamar a gente. Vou chamar. Nossos projetos também, a gente está trabalhando para divulgar todos que vão ser contratados, os que já foram contratados, deixar tudo muito claro. Se vocês entrarem no site da FAPESPA, tem muito material bom, tem coisa falando sobre o Marajó, tem os editais abertos, então tem muitos resultados que a gente está publicando lá. E só tenho a agradecer, né? Então, em nome do governo do estado do Pará, do governador Helder Barbalho, da nossa Secretaria de Ciência e Tecnologia, Educação Profissional Tecnológica Superior e a fundação, né, a FAPESPA, representada pelo professor Marcel Botelho, eu só agradeço o espaço aqui para falar com vocês, para conversar, e agradeço o convite de participar outras vezes. Vamos alinhar mais isso para a gente trazer coisas boas, falar de novidades e despertar no nosso povo marajoara essa vontade de empreender. A gente volta semana que vem.